Agora são 8 horas e 57 minutos e nós vamos à última participação do dia com a coluna semanal Ouse Saber da jornalista e professora Aine Salviano. Nova Manhã. Entrevista do dia. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora, é jornalista e faz parte de grupos de estudo da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Funciona assim: ela pega uma notícia que está em pauta na imprensa nacional, desdobra, analisa e oferece o seu ponto de vista sobre o assunto. Aine, qual o tema da sua reflexão de hoje? Vamos falar hoje sobre uma expressão que tem sido usada ao longo do final de semana, que é o racismo reverso. Então, a Folha de São Paulo publicou no domingo um artigo de um escritor onde ele insinuava que negros fazem racismo com brancos. Por que essa colocação está errada? E não sou eu que estou dizendo, né? Dar opinião é extremamente importante numa sociedade democrática, mas quando eu dou uma opinião que eu não posso provar, na verdade ela não é uma opinião, ela é um achismo. Eu só posso opinar dentro daquilo que eu posso provar. E os estudos mostram que não existe racismo reverso, porque racismo não tem a ver com cor, tem a ver com relações de poder. E por que não tem a ver com cor? Porque já existiram outros, por exemplo, no Brasil a gente tem a ideia do racismo contra o negro, porque o negro foi o povo escravizado. Mas em outros momentos da história nós tivemos brancos escravizados, índios escravizados. No Brasil ficou esse estigma, este preconceito, essa violência contra o negro, porque o negro foi o escravizado no Brasil. Quando eu penso na sociedade brasileira estruturada no racismo, é só olhar nas nossas várias camadas sociais e a gente percebe que o negro não tem as mesmas oportunidades. Então, no executivo, no legislativo, no judiciário, nós temos uma quantidade muito pequena de representantes negros. Quando eu olho para a sociedade como um todo, entre médicos, dentistas, advogados, enfim, eu também vejo uma quantidade muito pequena de negros. Então, essa falta de oportunidade para que este grupo se desenvolva na sociedade ainda é reflexo da escravidão brasileira, e é muito equivocado pensar que esses negros têm alguma relação de poder contra o branco. Então, se eu tenho um grupo dos negros que não tem relação de poder, ou seja, eles não deixam de contratar pessoas porque essas pessoas são brancas. Eles não param brancos na rua porque esses são brancos. Eles não ofendem as pessoas porque elas são brancas. Eles não são sufocados no supermercado porque são brancos. Então, como não existe esse tipo de violência contra brancos, eu não posso pensar que existe racismo reverso. Então, a expressão racismo reverso, ela é equivocada, tá? E aí a gente vai conversar sobre essa sociedade brasileira que tenta mostrar que não é racista, mas no dia a dia se mostra racista, porque todos os exemplos que eu dei acontecem com os negros. Então, os negros são parados na rua simplesmente porque são negros. Os negros são impedidos de entrar em lojas ou são revistados em supermercados só porque são negros. Os negros perdem oportunidades de emprego ou de estudo porque são negros. Então, isso é racismo. Racismo reverso, relações de poder entre negros contra brancos, e nós não temos. Então, não é possível afirmar e provar esse pensamento. Então, para ler mais sobre isso, para entender mais sobre isso, a gente tem uma série de autores. A gente tem o jornalista Laurentino Gomes, que dedicou anos para pesquisa, lançou 2 livros chamados Escravidão, que mostram como essa nossa sociedade foi construída em cima do racismo estrutural. A gente tem Tiago Amparo, Silvio de Almeida, Djamila Ribeiro, são todos estudiosos brancos e negros
que se dedicam a fazer com que a sociedade brasileira entenda o problema, que é consequência daquela liberdade dos negros, mas que não foi uma liberdade assistida. Então, eu tirei os negros da África, trouxe esse povo escravizado para o Brasil. Quando eu assinei a Lei Áurea, eu simplesmente mandei eles embora das casas, das propriedades, e não dei a eles nenhuma possibilidade de inserção na sociedade. 300 anos depois, eu continuo fazendo isso de formas diferentes, mas não motivando ou não oportunizando que esse negro se integre na sociedade brasileira. Isso é racismo estrutural. O inverso, infelizmente, não é opinião, né? É uma conjectura que não se prova. Então, a gente precisa pensar também como a gente vai pautar as nossas opiniões e como nós temos que ter um cuidado de ler as ideias e repensar essas ideias. Não é porque saiu num grande veículo de comunicação que é verdade. Eu preciso pensar. Com certeza. Muito boa a colocação. Gostei da referência em relação à escravidão, porque às vezes a gente não faz, ao menos, uma conta básica, né? A escravidão durou no Brasil cerca de 330, alguns historiadores dizem 350 anos. Da abolição até hoje, nós temos 134 anos. Os negros passaram, portanto, mais do dobro da sua história aqui no país escravizados e não em liberdade. Uma conta tão básica, tão simples, e as pessoas não se dão nem ao trabalho de fazer essa subtração. Enfim, e outra coisa, eu conheço pessoalmente o Laurentino Gomes, já tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes e conversar sobre estas e outras questões, e já li também alguns livros dele, são sensacionais. Realmente, ele não tem a pretensão de ser um historiador, mas contribui de uma maneira muito forte para despertar essa consciência no brasileiro. Muito obrigado pela reflexão de hoje, pelo tema. Como sempre, Ferina Aime Salviano. Bom dia, bom trabalho para você. Te aguardamos aqui na semana que vem. Muito obrigada. Bom dia a todos.